assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Michele. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. No programa anterior, vimos como fazer uma parede de blocos de vedação. Os cuidados com a primeira fiada. Como manter o alinhamento, o nível e o prumo das fiadas. Como fazer os pilaretes. Como fazer as aberturas das portas e das janelas. Mãos à obra. Programa 12. Vigas e lajes. Vem Wagner e Jameli. Marcelo Passos na cobrança, jogou fechado, direto pro gol, bateu na rede pelo lado de fora. É só tiro de meta. Você já viu várias vezes o gol do Botafogo, vai ver agora por um outro. O que tá acontecendo? Você tava me chamando? Umas 100 vezes, você não responde. Pô, não ouvi, meu amor. É claro que não ouviu, né? Ficar aí vidrado nessa TV parece uma viga engastada nesse sofá. Viga engastada? Pô, agora você exagerou, hein, Leila? Viga engastada? É isso mesmo, viu? Ficar aí deitado nesse sofá parece uma viga presa numa laje. Viga engastada, você tem cada uma. E por acaso o senhor lembra o que é engastamento? Engastamento? E o que é isso, Freitas? Calma, Pedro, calma. Engastamento é uma palavra usada para dizer que uma viga ou uma laje estão com uma ponta presa numa alvenaria ou peça de concreto. Engastar significa encravar, embutir. Ah, bom. E pra que serve, seu Freitas? É um tipo de apoio das lajes. Ah, falando nisso, senhor Freitas, o senhor podia explicar pra gente como é que são feitas as vigas e as lajes? Claro! Ai, muito bem. Depois de construir as paredes, está na hora de fazer uma laje de cobertura. Se a casa tiver 2 andares, a laje vai ser o teto do andar de baixo e o piso do andar de cima. Para apoiar essa laje é que são feitas as vigas. Existem 2 tipos de vigas. As vigas construídas sobre paredes e as vigas construídas para vencer vãos. E qual a diferença, seu Freitas? Agora foi. É legal, isso aí. As vigas sobre paredes são feitas com blocos canaletas em cima da última fiada das paredes. A função delas é fazer com que as paredes e a laje trabalhem em conjunto. Por isso, elas são chamadas também de cintas de amarração. As vigas para vencer vãos são feitas para apoiar a laje nos lugares que não têm paredes no andar de baixo. Como assim? Não entendi direito. Eu explico. Vocês têm a planta da casa aí com vocês? Tem que... Deixa eu ver. Bom, aqui no andar de cima, existe uma parede dividindo o dormitório da frente e o banheiro. No andar de baixo, não existe nenhuma parede nesse lugar. O que vai acontecer é que a parede de cima vai fazer um peso nesse ponto da laje. E a laje não tem como suportar esse peso nesse lugar. Por isso vai precisar fazer uma viga nesse lugar. Para vencer o vão de baixo e garantir que a laje não ceda com o peso da parede de cima. Exatamente, Pedro. E como é que são feitas essas vigas, seu Freitas? Essas vigas devem ser feitas com formas de madeira. O ideal é usar um compensado especial para formas de concreto, pois ele tem uma resina que facilita a retirada da forma depois de concretada a viga. Outra coisa importante é fazer um bom escoramento nas laterais e no suporte das formas, para evitar que elas se curvem com o peso. E as armaduras? As armaduras devem ser colocadas na forma e os estribos, que são as amarrações da armadura, devem prolongar-se sobre a laje. Assim, vamos evitar o aparecimento de trincas na laje.
No caso das vigas de bordas, o estribo é prolongado sobre a laje de um lado só. No caso das vigas intermediárias, o estribo é prolongado para os dois lados da laje. As vigas deu pra entender, né, meu amor? Agora e as lajes, hein? Ah, de laje a gente ainda não entende nada, seu Freitas. Bem, pessoal, para a construção de uma casa como a de vocês, a melhor coisa é comprar lajes pré-fabricadas. É mais seguro e mais prático. Existem dois tipos principais: a laje de vigotas e a laje de concreto protendido. E qual é a diferença entre elas? A laje de concreto protendido é muito boa, mas tem um inconveniente. É muito pesada. São 130 quilos por metro quadrado. Virgem Maria, 1 metro dessa laje tem o peso de nós dois juntos. Pois é. Mas aí vocês vão ter problemas na hora de montar. A menos que o fornecedor faça a montagem na obra. E o outro tipo, a laje de vigotas? Essas são mais fáceis de montar porque são feitas com vigotas, lajotas ou tavelas e concretadas por cima. E como são essas vigotas? Elas são muito pesadas? As vigotas podem ser maciças ou treliçadas e não são pesadas. Elas podem ser facilmente carregadas e colocadas em posição por 2 pessoas. E como é que elas são montadas? As vigotas são montadas de forma intercalada com as lajotas de cerâmica ou concreto, ou EPS, que são placas de isopor. O importante é você comprar um produto de boa qualidade e de um fornecedor que ajude você com o projeto de montagem e o traço do concreto. Antes de concretar a laje, deve ser feito um escoramento especial no meio do vão que é chamado de contraflecha. Contraflecha? É o seguinte: o centro das vigotas tem que ficar uns 2 centímetros mais alto que a ponta para compensar uma tendência da laje curvar com o peso no meio do vão. E nas pontas, como que fica? Elas devem ficar com as extremidades apoiadas na canaleta ou na forma de madeira. Ué, mas por quê? Para que a ponta da armadura da laje fique embutida na viga depois da concretagem. Claro, para fazer depois o tal do engastamento, não é? Isso mesmo, dona Leila. Estou vendo que a senhora já está dominando o assunto. Engastamento. Quanta coisa a gente aprendeu nessa obra, né? É verdade. Agora vem aqui, Pedro, me ajuda um pouquinho. Agora, Leila, mas peraí, olha o jogo. Pô, o que você precisa de mim com tanta urgência assim? É um armário, a geladeira, só rapidinho. Ai, o que eu não faço por você, né, meu amor? A laje também, né? É cimento, é um concreto, né? Uma mistura de cimento, areia, pedrinhas. E também colocada ferro, né? E ela é feita em uma determinada base. Aquela laje que você coloca as vigas, depois enche com cimento, para dar uma sustentação, né? E deixa aquilo endurecer e tudo para dar firmeza, né? Eu sei que tem laje de piso e laje de cobertura, né? A casa, a gente já põe as caixinhas por cima da laje, antes de colocar o concreto. Aí põe aquela caixinha e aí põe o canduíche para ficar certinho, para não dar problema nenhum. Eu acho que isso daí tem que ser, logo quando você está construindo mesmo, já tem que ter essa preocupação. Porque eu tenho visto assim em alguns lugares que depois se constrói, aí torna a quebrar tudo para pôr conduíte, para passar encanamento, né? Eu acho que isso aí deveria, as pessoas quando vão construir já tem que estar preocupada com isso, já colocar os conduítes, os pontos, já pensar na questão do encanamento. Além de facilitar, fica uma coisa mais bonita e mais perfeita também, fica melhor. Fica muito melhor. E fora o serviço que vai ser nota 10, né?
Nós estamos na Nichelle, aqui na Nicola Pelanda, 1149. Essa super filial das lojas Nichelle, onde todo dia tem feira de vários produtos, muitas novidades e preços baixos para vocês. Então, se você é da região aqui do Pinheirinho, muitas novidades, condições especiais de pagamento e, é claro, os preços baixos de sempre. Então, não esqueça, Nicola Pelanda, 1149, aqui no Pinheirinho. E o televendas é 3378-7878. Agora ninguém me tira daqui. Se antes eu era uma viga engastada, agora eu sou uma laje pronta para ser concretada. Só tiro de meta. Você já viu várias vezes o gol do Botafogo, vai ver agora por um outro ângulo. Olá, Pedro. Como vão as coisas? Tudo bem, seu Freitas. Já terminamos a montagem da laje. Agora só falta concretar. Antes de concretar, você precisa preparar a parte elétrica e hidráulica que passam por dentro da laje. É isso mesmo que eu vim ver com o senhor, seu Freitas. O que eu tenho que fazer e que materiais que eu vou precisar? Em primeiro lugar, coloque as caixas dos pontos de luz que ficarão embutidos na laje. Se os pontos forem no centro de cada cômodo, passe 2 linhas diagonais para marcar o lugar certo. E os eletrodutos ligando esses pontos até a prumada das paredes, onde serão colocados o quadro de distribuição e os interruptores. E a parte hidráulica, seu Freitas? Na parte hidráulica, o cuidado que deve ser tomado é no lugar do banheiro do andar de cima. Como assim? Você vai ter que instalar uma caixa sifonada e algumas tubulações para recolher as águas servidas da pia e do chuveiro e o esgoto da bacia sanitária. Essas tubulações vão aparecer no forro do andar de baixo. Eu não tinha pensado nisso, hein? E agora como é que eu vou fazer para resolver esse problema? O melhor jeito é fazer um rebaixo na laje para esconder essa parte da instalação hidráulica. Se for feito com cuidado, o rebaixo pode ficar sobre a porta de entrada sem causar nenhum problema. Opa, bacana. Assim vai ficar bom e não vai chamar muita atenção. Depois disso, já dá para pensar na concretagem. Como você vai fazer o concreto? Nós resolvemos comprar o concreto numa concreteira, mas aí eu preciso calcular quanto que eu vou precisar de concreto. Você vai ter que somar o volume de concreto das lajes, das vigas em canaletas e das vigas em formas. Bom, aí é só eu multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Aí eu somo tudo, não é? Isso. No caso da laje, você deve contar 5 centímetros de altura, o que é suficiente para fazer a capa e concretar as juntas das lajotas. No caso da laje, eu tenho 10 metros de comprimento por 3 metros e 20 centímetros de largura e 5 centímetros de altura, que é o mesmo que 0,05 metros. Então, para a laje, eu vou precisar de 10 vezes 3,20 vezes 0,05, que dá 1,60 metros cúbicos. É isso. Agora você deve repetir o mesmo cálculo com as medidas de cada tipo de viga. Certo. Aí eu vou chegar no volume total de concreto necessário para essa parte da obra. Convém comprar um pouco a mais para evitar que falte. E no caso da laje, não se esqueça de pedir o concreto com a resistência recomendada pelo fabricante. Mas antes de iniciar a concretagem, você vai ter que tomar algumas providências. Limpe a laje e verifique se todos os elementos estão na posição certa, principalmente as armaduras. No caso das vigas com formas de madeira, use espaçadores de plástico para evitar que a armadura encoste no fundo ou na lateral das formas. Antes da concretagem, molhe bem todos os blocos canaleta, a laje pré-moldada, as formas de madeira e as armaduras. Evite a vibração ao transportar o concreto. Se usar carrinho, arrume um com rodas de borracha. Alugar um pequeno guincho é uma boa medida para agilizar o serviço e facilitar o transporte do concreto. A concretagem da laje deve ser feita sem interrupções, do começo ao fim.
Um dia nublado, mas sem chuva, é o clima ideal para fazer a concretagem. E a melhor hora é a parte da tarde, porque assim o concreto passará a noite sem receber sol. Em todo caso, é bom estar preparado para se proteger do sol. Se for preciso, use um plástico preto para cobrir a laje. Tome cuidado para evitar bolhas de ar e para que todas as partes das formas fiquem preenchidas por concreto. Por isso, vale a pena alugar um vibrador, que não é caro e compensa muito. Mas não exagere na vibração. Se aparecer água na superfície do concreto, retire o vibrador imediatamente. E cuidado para não encostar o vibrador numa armadura. Não se esqueça, concreto não seca, concreto cura. Após a concretagem, mantenha sempre o concreto molhado e evite o sol e o vento que secam a água do concreto e prejudicam a qualidade. Durante uma semana, deixe a laje coberta e o concreto bem molhado. Mesmo depois de curada, deixe a laje coberta com sacos de cimento e folhas de jornal, que é para proteger do sol até que a laje seguinte fique pronta. Ai, Pedrão, olha que maravilha! Nossa, o teto já está pronto. O primeiro, né? É, o de baixo. Vou ter outros, vou fazer outros assim em outras casas. Tô exausta, Pedrão. Muito trabalho, né? Tá parecendo um disjuntor com a mola aberta. Por acaso o disjuntor te traz azeitoninha? No próximo programa você vai aprender o que é um disjuntor e a fazer as instalações elétricas. Não perca. Fique à vontade. Afinal, a casa é sua. Tá bom, Jô? E daí, Igor? Gostou do nosso programa de hoje sobre lajes? Gostei, Reinaldo, e é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque quando a gente fala em construção de lajes, é importante a gente pensar que nessas construções é necessário evitar qualquer tipo de problema de infiltração através dos sistemas de impermeabilização que são eficientes. E quando a gente fala de impermeabilização, a gente lembra da Diprotec. Com certeza. A Diprotec é referência aí nos sistemas de impermeabilização. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente quer trazer algumas dicas e alguns produtos que são referência para que a gente evite esses problemas todos e depois que está tudo construído, azulejado, pintado, a gente não tenha mais problema e tenha que quebrar tudo aquilo. A gente tem que pensar nisso previamente. É por isso que a gente está aí. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso último intervalo de comerciais e após vocês terão várias dicas da Diprotec e principalmente do engenheiro Kirk sobre impermeabilizações. Oferecimento Michele, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Toda laje merece um bom sistema de impermeabilização. Evitar infiltração, pensar numa estrutura que impermeabilize esta laje e evite problemas futuros é também uma solução técnica que a Diprotec traz com as principais referências em tecnologia de produtos na construção civil. E para falar sobre isso, nós estamos aqui hoje com o Kirk, o engenheiro Kirk. Ele é responsável técnico do grupo Diprotec e especialista em sistemas de impermeabilização e estruturas de concreto. E ele vai comentar um pouco conosco hoje, né, Kirk, sobre essas principais soluções. O que o mercado traz hoje de possibilidades de impermeabilização quando nós falamos em laje e quais delas a gente percebe como maior valor, aquelas que trazem maior vantagem competitiva para a obra em relação à velocidade de execução, precificação de tudo isso, especialmente resultado, né, para evitar problemas futuros de impermeabilização ou de infiltração, que nós sabemos que em alguns momentos acontecem por falta de pensamento prévio em um sistema que possa resolver esse tipo de problema. Bom dia. Certamente, Igor, a gente precisa pensar hoje sobre prevenção de infiltração em lajes. Hoje, com a nova norma de desempenho,
um dos seus itens fala sobre estanquidade, onde a construção tem que garantir a vedação em áreas molhadas e molháveis, e a nova atualização da norma de concreto faz uma prevenção na durabilidade das estruturas de concreto, principalmente no que tange a corrosão de armaduras de aço. E a corrosão ocorre muitas vezes por um erro de execução da estrutura e uma infiltração de água em contato com armaduras associadas com oxigênio ambiente, então a corrosão dessas armaduras, podendo até a estrutura entrar em colapso. Então, se a gente percebe que existem normas que estão indicando possíveis mudanças até culturais e processuais no momento de se executar uma obra, é porque esses problemas devem acontecer com uma incidência maior do que deveriam, né? A norma já indica isso, e que tipo de solução hoje a gente pode entender que vão responder a essas normas e evitar esses problemas futuros? Basta procurar uma boa orientação. Lajes, por exemplo, é uma estrutura de grandes dimensões. Normalmente são de grandes dimensões, então elas atuam muito em movimentação térmica. Por exemplo, hoje dispomos de produtos que são rígidos, semiflexíveis e flexíveis no mercado. No caso de laje, certamente a gente precisa atuar com produtos flexíveis. Ou seja, a laje ela vai se movimentar, independente de ela ter juntas de dilatação, a impermeabilização também precisa se movimentar, sem se romper. Não adianta eu aplicar uma impermeabilização, o produto vir a se romper e eu ter a infiltração. E se a gente vai falar então de sistemas flexíveis, que tipo de sistema flexível nós entendemos hoje como um sistema de vantagem tecnológica e também de facilidade de aplicação que nós poderíamos sugerir hoje para aquelas pessoas que estão pensando em construir uma laje ou para aqueles que já iniciaram esse processo, não sabemos se já haviam pensado nos sistemas de impermeabilização antes ou não, mas que ainda há tempo de poderem tentar evitar qualquer tipo de infiltração. Falando de sistemas flexíveis, quais deles você podia destacar como referências técnicas hoje? A manta asfáltica certamente é um ótimo sistema flexível, mas hoje a nossa empresa ela pensa muito em soluções inovadoras. Por exemplo, hoje a gente tem um produto chamado Mapelastic, que é um produto cimentício flexível, que além dele acompanhar as movimentações térmicas da estrutura sem se romper, caso haja alguma fissura nessa estrutura, ela absorve os esforços dessa fissura sem ele, impermeabilizante, se soltar, se desprender e se romper. Então é uma tecnologia de uma empresa chamada Mapei, uma tecnologia italiana, e certamente é um produto pensado para essas grandes variações térmicas que a gente tem na cidade de Curitiba. E quando se fala em variação térmica, a gente começa a perceber que o sistema de impermeabilização ele também traz outros benefícios que não só a impermeabilização. Quais são esses benefícios? É um sistema que é impermeável, é um material econômico, ele é aplicado sobre pavimentos pré-existentes sem demolição, com uma espessura mínima, 2 milímetros é o suficiente para fazer a impermeabilização. Ele garante durabilidade, esses 2 milímetros, para você ter uma ideia, corresponde a um cobrimento de 1 metro de concreto, atendendo os requisitos da NBR 6118, estruturas de concreto, evita infiltrações e eflorescências. Ele é deformável, a composição especial do componente B, que ele tem 2 componentes, permite manter a flexibilidade, mesmo sobre temperaturas baixas, como a cidade de Curitiba, e ainda é prático e rápido para aplicar. É muito fácil de aplicar esse produto. Bacana, então a gente percebe que é um produto que você consegue instalar com maior facilidade ou aplicar com maior facilidade. Ele provavelmente vai ter uma mão de obra mais ágil para isso. Certamente. E vai te conferir também benefícios econômicos, porque você vai conseguir, com um sistema que é tão eficiente, fazer com que a sua obra tenha maior agilidade. Muito legal. E quando a gente fala hoje também, a gente percebe que esses sistemas de impermeabilização, além das lajes ou das coberturas, eles também passam a ser importantes dentro das fachadas. A gente percebe que as mantas líquidas estão tendo uma entrada legal no mercado. E aí por vários benefícios. Benefícios ligados à sustentabilidade, ao telhado branco, à facilidade de aplicação, produtos que são pintáveis. Sobre manta líquida impermeabilizante, o que você pode destacar e indicar para essas pessoas que estão tanto trabalhando com a impermeabilização das coberturas ou então das fachadas? Bom, Igor, existe um produto que a Diprotec aqui também trabalha de forma exclusiva, se chama Flexoton Coberturas. É uma manta líquida branca que tem mais alguns componentes que produzem refletividade dos raios solares. Só para você ter uma ideia da refletividade, como é importante, um telhado opaco, o que incide de energia nesse telhado, 38% ele aquece as temperaturas em volta, né, dos ambientes em volta. Você utilizando um produto como, por exemplo, o Flexoton Coberturas, que é uma tecnologia que a Diprotec disponibiliza, esses 38% ele cai para 8% só de aquecimento do ambiente em volta, né, das construções. Representa perto de 40 graus de diminuição de temperatura do ambiente e, acima de tudo, falando em sustentabilidade, você reduz temperatura, você reduz, por exemplo, o consumo de ar-condicionado. Então você está dizendo que esse produto, além de ser aplicado numa cobertura como uma laje, ele também pode ser aplicado em telhados, por exemplo, e aí fazer com que esse benefício
benefício do telhado branco aconteça não só em superfícies de cimento, mas também em telha. Sim, certamente. Qualquer superfície cimentícia, desde telhado, a cobertura normal de concreto, coberturas metálicas também ele pode ser aplicado. Tem um ótimo benefício, né? A gente fala que é a tecnologia do telhado branco. Legal, e esse produto ele também tem a sua versão para aplicação nas fachadas, e aí com benefícios específicos também, porque muda um pouco a textura do produto, a forma de aplicação, mas o benefício da impermeabilização, da parte de reflexão, que também confere vantagens, a parte do isolante térmico, ou seja, todos esses benefícios também acontecem na versão fachada, além de ser um produto pintável. Não adianta a gente pensar em desenvolver boas, excelentes estruturas, bons dimensionamentos, boas execuções, se a gente não pensa que as nossas estruturas, em algumas situações, elas têm muita movimentação térmica, devido à variação de temperatura. Certo. Então, a gente também tem a tecnologia do Flexoton fachadas, que acompanha a movimentação da estrutura, além de fazer a proteção, né, a durabilidade e evitar a penetração de água. Então, a gente quer dizer para todos aí que estão passando por esse processo de construção e precisam pensar em soluções de impermeabilização para que evitem as infiltrações e tenham os seus processos construtivos mais duráveis e com tecnologia, que consultem também a Diprotec. O engenheiro Kirk está aqui e toda a equipe técnica da Diprotec estão à disposição das suas obras, né? A gente fala que a Diprotec traz a tecnologia das grandes obras ao alcance da sua construção aí também. E a Diprotec está aqui, à disposição de todos vocês, no endereço da Rua Desembargador Westphalen, esquina com a Presidente Kennedy, telefone 3030 7001. E mais informações, né, diprotec.com.br. Contem com a gente. E depois dessa aula aí sobre impermeabilização, nós vamos encerrar o nosso programa. E como vai ter a final agora da Band do torneio Roland Garros de tênis, o programa Pesca Dinâmica, para você que não assistiu, ele passou das 8h30 às 9 horas. Mas para você que perdeu o Pesca Dinâmica, não se preocupe, pode acessar o nosso site, pescadinamica.com.br, que vocês verão o programa que foi apresentado hoje. Muito obrigado, parabéns à Diprotec pelas soluções que você precisa na construção civil. Até o próximo programa. No programa de hoje, vimos como fazer vigas e lajes. Como fazer as vigas sobre paredes. Como fazer as vigas sobre vãos. Como preparar as lajes. Os cuidados na hora de concretar as lajes. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito. Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinhold Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta.